The change! The change! The change! The change goes flowing free! The change goes flowing free! The change goes flowing free! Without destiny, living in attention, contagion, behavior, no longer again. Within state, fearing justice, annihilated, rolling, dirty, rolling, by nothing. Justice only, we're not to define the eye. Where will we lie? We're gonna empty heart, frees my soul.
Fala galera, nós somos o Insânica, banda de metal aqui de Juiz de Fora. A banda existe desde 2010. A gente está aqui participando do Rise Sessions hoje. A gente está tocando músicas de toda a trajetória da banda. Tem músicas novas, inéditas, que ainda não foram lançadas. Tem músicas do nosso álbum, do Cryonics, que foi lançado em 2018. E espero que vocês curtam o nosso som aí. Vocês lançaram o Cryonics em 2018, né? Como é que foi fazer esse álbum aí, cara? Já tem um tempinho, né? Como que foi fazer esse álbum? Eu não participei do álbum, não. Eu não era da banda na época. Eu entrei na banda na pandemia, mais precisamente em 2021, né? 2021, mais ou menos, assim, na metade de 2021. Quem participou da gravação mesmo aqui, acho que ficou eu e o Lincoln só, né? Nessa época eu tava também fora cheguei da a banda participar. também. Eu comecei aí, né? Só que aí depois eu saí e veio o outro batera. Mas eu comecei a fazer as gravações. Anotei, né, as linhas de bateria, levei lá pro Maurício, que era o... Principalmente, né, nessa ideia de começar a gravar o álbum, a gente começou muito antes. Era outra formação, então nesse meio tempo houve uma troca de formação da banda, houve uma mudança na sonoridade da banda, então a gente resolveu descartar tudo que a gente tinha e começar do zero com outras composições. Sim. E isso acabou fazendo arrastar um pouco, mas pelo menos sim, a gente conseguiu chegar no resultado que a gente gostou mais na época e que representava mais o que era a banda naquele momento. Teve uma parada maneira da gravação do CD também, que foi a gente ter contado muito com o nosso público, né, que acompanha a gente, porque como uma boa banda de metal underground nacional,
para custear essa gravação, né, assim, custos de toda a produção do CD. A gente fez um crowdfunding, né, que é um financiamento coletivo, e a gente teve uma adesão muito, muito além do esperado. A galera colou em peso, a gente conseguiu, acho que mais do que bater a meta, né? E eu acho que isso ajudou muito também a gente construir esse álbum. A gente gravou com o Maurício dos Sonidos na época, e um cara também fora da linha. E a gente teve muito apoio, tanto técnico, tanto quanto esse apoio, vamos dizer, de suporte mesmo pro projeto, né, pro pessoal que aderiu. Então isso também é uma marca muito legal no CD, não só por ser o nosso debut, né, ou seja, o nosso álbum de estreia, mas também um álbum que tem a participação de todo mundo que sempre apoiou e ainda apoia a gente também nesse corre aí. Foi um álbum que a galera ajudou a fazer, né? Literalmente isso aí, verdade. Legal. E depois do Cryonics, vocês lançaram o quê? Single Mitopatia. Isso. Mitopatia. Eu não tava na voz ainda não, mas a gente vai lançar mais 2 músicas agora comigo no vocal, que vão ser apresentadas de forma inédita na Rise Sessions aí. A gente lançou o single Mitopatia, foi durante a pandemia. O processo de composição assim, foi algo muito diferente que a gente fez, que cada um ficou de casa ali, a gente escrevia no Guitar Pro, né, no software de composição, para poder escrever as músicas. Cada um praticou a música de casa, não teve um encontro para a gente poder compor essa música, e ela acabou funcionando e representava bem o momento daquela época, toda a questão que envolvia política, as questões sociais que permeavam aquela época. Foi outro momento importante também, justamente por conta dessa questão do momento histórico que a gente estava vivendo, né? Então assim, a gente não tinha como tocar, a gente não tinha como ensaiar. Então assim, a gente fez tudo o máximo que dava, cada um da sua casa, e a gente encontrou literalmente para gravar só. E aí também foi muito doido, porque a gente sentou, cara, e gravou ela basicamente um take, assim, 2 de um dia. Fizemos depois só aqueles ajustes de pré e mix, mas foi também um reflexo dessa angústia que a gente estava sentindo ali, a falta de fazer algo que a gente gostava muito, em meio a uma situação política muito delicada e complicada. E esse single também ele tem um peso muito grande na nossa carreira, vamos dizer assim, por conta dessas questões alheias ao som, né? E a gente tem muito orgulho de ter produzido o clipe também. O clipe tá no nosso canal, é um lyric vídeo, né? Mas ele também acrescenta muito nessa música, que é um grito mesmo, assim, de revolta, com várias paradas, assim. Então também foi uma parada que marcou nossa trajetória no geral, assim. You make me fall apart, you lead me to the shame. You make me fall apart, you as I hate you now. For all the days I had, for all the times I lost, for my confused mind in desperation. In desperation, no! You should open your eyes for us around us now. It's just so friendly, you really trust. You really don't deserve. You can't be sure of this, because my revenge is motivation. You make me fall apart, you lead me to the shame. You make me fall apart, you rest my agony. I know I can find what I'm looking for. I can prepare my life and bring it down. I know I can find what I'm looking for. I can prepare my life and bring it down. You come down in the rain, but on the top, you bounce up very high. Reaching the top, it's fucking easy. You're on this one to get built down.
você entrou depois na banda, né? Sim, Você foi o último integrante a entrar Da na banda, sim, né? Porque eu, se for parar pra ver, eu sou o mais novo, né? Da banda, assim, né? Porque já passou, ele também já teve uma passagem na banda, essa é a minha primeira vez na banda, né? Então, a gente, quando eu entrei na banda, a banda deu um gás a mais, assim, também, né? Eu trouxe um estilo diferente de voz pra fazer na banda, uma abordagem diferente no som, porque minha voz não é parecida com a do Carlos, que é o antigo vocalista. E eu quis trazer essa dinâmica diferente em composição também, né? Nas letras, as músicas também que eu trouxe pra banda, assim, que são músicas que vão contribuir não só com a letra e com voz, mas com ideias de composição mesmo, melodia. E eu curti o que a gente tá fazendo, o que a gente fez aí. E aí essa mudança de vocalista também marcou, como que marcou delimitou a gente começou... um estilo de composição de vocês, um estilo de como... Na real foi uma repaginada geral, assim, né? Porque não trocou só o vocalista. Até igual ele falou, eu participei da banda entre 2015 e 2016. Saí e voltei em 2021. Logo depois de eu entrar, o Rodrigo entrou, né? Que o outro vocalista saiu, e depois de um tempo também o Pedro. Né? Isso, eu que tinha era o feito... Lucas Saab que tocava, e aí o Pedro entrou no lugar dele também. Então, assim, com toda essa troca que fez, acabou que a dinâmica da banda mudou bastante, né? A influência sonora, o tipo de som que a gente quer fazer, né? Quando eu voltei pra banda, eu trouxe uma coisa mais de groove, mais de cadência, que eu tenho mais, assim, né? Que é diferente do outro batera, que era um negócio assim mais técnico, mais de velocidade. Então mudou totalmente a cara da banda. A gente ainda não tem música gravada agora, assim, pra já mostrar isso, mas na session hoje aqui, né, a gente soltou 2 aí e já dá pra ter uma noção do que vai vir. Isso, até na minha primeira época, de 2010 a 2012, que eu era vocalista e baixista, eu saí em 2012 e fui voltar agora em 2023, assim, outra pessoa, outras influências, assim. Então, todo mundo aqui, outras pessoas, outras influências, é uma banda totalmente diferente. E apesar desse período, né, que ele passou longe da banda, ele sempre esteve presente. Ele fazia como sub, nas composições também tem muita coisa dele, do álbum que a gente lançou. Sim. Então ele sempre teve presente na banda mesmo esse tempo afastado. A banda fez parte do nosso amadurecimento pessoal, né, cara? Assim, eu entrei na banda em 2013. Devia ter acho que 16 ou 17 anos. Né? E hoje, 2025 aí, a gente tá tocando junto, né? Então é muito real esse amadurecimento, não só pessoal, como também a gente como músico, né? Porque as influências mudam, a vibe do som muda, a gente vai começando a entender que a música não é, principalmente no metal, né? Apesar de ser um contrassenso, a música não é uma coisa é mais abstrata, né? Então não é caixinha, não é um negócio que você fala que o metal é isso ou o metal é aquilo, então a gente foge desse padrão e a gente começou a escrever mais com essa vibe. As músicas novas refletem muito isso, a gente está escrevendo o tipo de música que a gente gosta, que a gente acha que tem que ter aqueles elementos essenciais, mas sem se prender a nenhum tipo de rótulo ou estilo, assim. Então hoje acho que a gente é uma banda mais madura e com composições com maior maturidade do que talvez há 8, 10 anos atrás. Bem entrosada também. Sim, isso que o Lincoln falou é bem interessante também, que todo mundo que está aqui, mesmo estando um pouco afastado da banda às vezes, ainda continuava contribuindo, né? O Pedro contribuindo musicalmente, né? Como fazendo substituição quando o guitarrista não podia tocar, contribuindo com composição. Eu, na época da gravação do Mitopatia, eu não estava na banda, mas eu fiz a capa do single, né? A ilustração da capa eu fiz. Então, assim, todo mundo que está aqui está sempre assim, mesmo que não esteja na banda ativamente, mas a gente está permeando ali. De forma indireta. E está contribuindo para o crescimento da banda. O Rodrigo também, assim. antes de entrar para a banda, né? Ele já tinha feito alguns shows com a gente também. Quebrando galho. Como substituto. Sim. E foi maneiro, foi uma experiência legal. O Pedro, a gente teve só não tocou uma reação diferente do público, assim, de ouvir, né? A gente... de ouvir uma voz diferente do habitual, né? Termômetro, né? Já curtiu. Acaba que... E aí foi indo, entendeu? Acabou que eles gostaram tanto que me chamou depois pra poder entrar de forma permanente na banda. Eu acho que tudo isso que rolou, mano, assim, talvez 10, 12 anos aí de existência mais coesa, eu acho que culminou no que eu acho que é o ápice pra gente hoje, assim, em questão do som. Né? Hoje a gente tem, acho que, os elementos que a gente precisa, que a gente gosta, muito bem definidos, assim, em cada integrante, em
do tipo de participação, tanto pessoal quanto musical, que a gente coloca nesse projeto. Então acho que hoje a gente alcançou um ápice assim, de maturidade, de técnica também, que eu acho que a partir daí a gente vai ter talvez melhores frutos do que tudo que a gente já construiu aí, né? Sem desmerecer nada, claro, mas isso me empolga um pouco também. Eu acho que a gente tem um futuro aí bem promissor.
composição que a gente fez foi mais eu e o Pedro, né? Eu fui na casa dele, ele tem coisa lá pra poder gravar e eu cheguei com as ideias lá, entendeu? Eu queria fazer um negócio mais hardcore, né? Que as minhas influências, né? Hardcore, metalcore, um pouco de death metal também, que eu curto muito. Então, eu queria trazer isso pro som da banda. Não que não tivesse, já existisse na banda, né? Esse som, essas influências, mas eu carrego um pouco mais disso, assim, nas letras e nas composições que eu quero fazer, assim, na banda, assim. E eu curti muito ter esse processo todo, assim. Foi bem gostoso de fazer isso, de levar as ideias, o pessoal abraçar a ideia, entendeu? Pô, às vezes você fica um pouco pé atrás, vamos dizer, se você tá no começo da banda, assim, se entrou agora, assim, né? Achar que, pô, tá querendo sentar na janelinha, já chegou agora, tá querendo sentar na janela, mas não é assim, entendeu? Já cheguei e também mostra também que tem atitude, né? Não tem vergonha de chegar e apresentar o som. Quais são algumas, pessoal? É a Back to Ashes e a The Pit. A The Pit, inclusive, a gente tá gravando um clipe dela, já tá assim, na metade do processo, agora falta só finalizar e em breve a gente vai lançar ela. A gente está compondo agora de uma forma mais orgânica, né? A gente compõe junto. Antes tinha muita coisa que saía assim de programa, né? O cara escreve no programa em casa, passa para os outros, a galera vai tirando. Agora a gente está compondo de uma forma mais orgânica. Alguém tem uma ideia, manda no WhatsApp mesmo, fazendo com a boca, o som do riff. O normal é o Rodrigo me mandar um riff cantando eu tiro lá na guitarra. E a gente traduz o e a gente faz assim, depois a gente se encontra e faz. Tem uma música que a gente não tocou aqui hoje, que a gente ainda nem tocou ela junto, na verdade. A gente compôs nós três, né? O Rodrigo, Pedro e eu. A gente foi lá na casa do Pedro e foi o Rodrigo, foi você, né? Que mandou um riff fazendo no violão. E a gente se juntou lá e fez e gravou mesmo a música no programa, né? Fez um esqueleto lá da música, mandou no grupo, o resto da galera ouviu. E aí agora tá faltando a gente entrar no estúdio e tocar ela mesmo pra você. E dessa forma, como é feito também, né? Como a coisa chega um pouco menos pronta, acaba que isso estimula mais também a contribuição de todo mundo. Dá mais um detalhe ali, mexer alguma coisa na letra, mudar uma intenção ali que o outro teve, o outro não tinha percebido. Aí acaba que essa contribuição hoje em dia flui bem melhor por a gente estar compondo dessa forma. Sim. A música chega muito amarradinha, tudo assim, dá uma... Você fica meio preso pra onde, sem ter pra onde ir, né? Quando ela tá mais... É bom ter chegar com mais contribuição, mexer. Com mais ideia. E bom que hoje ninguém tem muito ego na banda assim, de que não, eu fiz desse jeito, não. Tá todo mundo aberto a escutar, a querer mudar. E é isso.
Então, pra seguir a banda, é só entrar lá no Instagram lá e escrever Insânica, né? Com 2 N's, né? Pra não confundir. No YouTube também a mesma coisa. E no Spotify também, mesma coisinha também. Só procurar a gente lá, vocês vão curtir escutar o Cryonics, se vocês quiserem ouvir o Cryonics inteiro, vocês sacarem o som da parte da formação antiga. Em breve a gente vai ter os nossos sons novos aí para poder apresentar para vocês também com essa nova formação. Vai ter a session de hoje. Vai ter a session de hoje também, vocês vão escutar também, coisa boa, coisa maravilhosa, coisa gostosa. Dê o like na gente lá no Spotify para que vocês fiquem ligados, porque o Spotify vai notificar vocês aí quando a gente soltar um material novo. E assim que sair também, dá um pré-save lá. É importante, vocês vão ficar ligados aí para não perder.